É hora de refrescar sua mente, seu pensamento. É hora de um refresh. Refresh. Pequenas mensagens de 5 minutos para você restaurar suas forças, seu espírito, aliviar a fadiga e o estresse do dia a dia. Uma palavra de ânimo, uma palavra para você revigorar sua fé. Refresh. Apresentação: Pastor Carlos Henrique Ribeiro. O ser humano tem necessidade de outro ser humano para aprender a ser humano. Um gato nasce, se você retira do convívio com outros gatos, ele crescerá e se desenvolverá como um gato. O mesmo acontece com os outros animais. Mas o ser humano precisa de outro ser humano para aprender a andar, a falar, a se comportar como um ser humano. Nós aprendemos desde cedo com os nossos pais, nossos primeiros mestres. Aprendemos com os nossos irmãos mais velhos, nossos primos, nossos vizinhos, amigos e conhecidos. Aprendemos com os nossos professores escolares e professores eclesiásticos a nos tornarmos seres humanos. Não dá para viver sem aprendizagem. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Nós tivemos bons mestres e maus mestres. Francis Bacon, um político, filósofo e ensaísta inglês, também considerado o pai da ciência moderna, disse algo muito interessante. Ele disse assim: aquele que dá bons conselhos constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplo constrói com ambas as mãos. Aquele que dá bom conselho e mau exemplo constrói com uma mão e destrói com a outra. Um dia, os doutores da lei mandaram prender a Jesus. Ele estava em Jerusalém, e lá no templo, ensinando e atraindo uma multidão. Os doutores da lei ficaram com ciúme e mandaram os seus soldados irem lá prendê-lo. Os seus soldados foram e voltaram de mãos vazias. Os seus chefes perguntaram por quê? E eles falaram algo muito interessante. Disseram assim: ninguém fala da maneira como esse homem fala. Convido você a aprender com Jesus. Convido você a ouvir as falas de Jesus. Você ficará admirado, maravilhado com os seus ensinos. Ele veio ao mundo como um exemplo de homem perfeito, para que pudéssemos aprender a ser o que Deus planejou que nós fôssemos. Ele é o Adão sem pecado. É o protótipo, o modelo exato do que Deus queria que o homem fosse. Então, ele é um exemplo para nós. Temos muito que aprender com Jesus se quisermos ser seres humanos melhores. Ele mesmo disse: aprendam de mim. Ouça o que ele disse, conforme está registrado no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 30. Diz assim: todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse que, assim como o Pai conhece o Filho conhece o Pai e transmite esse conhecimento aos seus discípulos. Temos muito que aprender com Jesus sobre Deus, o nosso Criador, e o que Ele quer de nós. Ele nos ensina sobre a eternidade, porque Ele veio da eternidade. Ele nos ensina sobre a vida aqui, nesta dimensão,
Porque Ele é o Criador, juntamente com Deus Pai, de tudo que existe no mundo, de todo o universo. Ele nos criou e sabe exatamente o que temos que ser, o que temos condições de ser e o que não temos. Ele sabe o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Para isso, precisamos chegar até Jesus Cristo. Precisamos crer nele. Nós precisamos aceitá-lo como Filho de Deus, porque isso traz autoridade, e aceitar então os seus ensinos. Os seus ensinos não são pesados. Ele disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele é um professor que está sempre junto de nós. Não fica numa sala de aula, preso, mas está amarrado a nós, assim como um animal que compõe uma junta está amarrado ao outro por um equipamento chamado jugo, para que juntos possam levar a carga ou fazer o trabalho. Jesus disse que o jugo dele não é pesado. Ou seja, ele vai ficar amarrado a nós, mas isso não vai ser um peso para nós. Quando ele estava se preparando para retornar aos céus, ele disse aos seus discípulos que enviaria um Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, nos ensinando no dia a dia. Você precisa buscar a Jesus e aprender com Ele, para que possa se realizar como ser humano completo, para que possa ser feliz, ser bênção para o próximo e ainda deixar Deus satisfeito com você. Então você se tornará o ser humano que Deus planejou que você fosse. Para isso, você precisa conhecer melhor a Jesus, conhecer sua obra, conhecer sua vida. E você vai conhecê-lo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Convido você a aprender com Jesus a amar, a perdoar, ajudar o próximo e muitas outras coisas. Na próxima semana vamos aprender com Jesus